A aula de hoje é sobre os mensageiros químicos. Quem são, né, os nossos mensageiros químicos? Na verdade, nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Ele é formado por glândulas e tecidos que produzem hormônios. E esses hormônios que são os mensageiros químicos. E eles controlam e coordenam diversas funções do nosso corpo. Eles operam de maneira mais lenta e suas ações são de longa duração. Eles são liberados, né, de acordo com a necessidade do nosso organismo nas células sanguíneas e vão para células alvos específicas, regulando a sua atividade. Como que ocorre esse controle dos hormônios pelo nosso organismo? Os hormônios, eles controlam aspectos essenciais do funcionamento do nosso organismo. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre o controle hormonal do metabolismo. O metabolismo é a produção e o uso de energia. Então, nós temos alguns principais hormônios que são responsáveis por toda a ação metabólica. Por exemplo, a insulina, liberada pelo pâncreas, ela reduz os níveis de glicose no sangue. Nós temos o glucagon, que libera a glicose no sangue quando precisa. Temos os hormônios produzidos pela tireoide, os hormônios T3 e T4, eles aumentam a taxa metabólica, regulam o metabolismo energético e também a temperatura corporal. O cortisol, ele libera energia em situações de estresse. E a adrenalina e a noradrenalina, que também são neurotransmissores, né, conhecidos como neurotransmissores, eles aumentam a frequência cardíaca, mobilizam a glicose e os lipídios para uso imediato como energia. E um exemplo que eu trouxe aqui para vocês sobre qual a importância, né, desses hormônios no metabolismo é a deficiência dos hormônios da tireoide, o hormônio T3 e T4, que causam o hipotireoidismo. Ele é uma condição, né, da glândula tireoide que não produz esses hormônios ou a produção é insuficiente. E a falta desses dois hormônios leva a uma desaceleração do metabolismo basal. Então, resulta também na diminuição da frequência cardíaca, pode causar lentidão mental, está relacionado com o ganho de peso corpóreo, com depressão também, diminuição da memória, além de que pode causar fraqueza muscular e até câimbras. Como tudo a gente tem visto agora, a importância de manter o equilíbrio, como cada um deles é extremamente importante. E eu citei o hipotireoidismo, que é uma doença comum, principalmente em mulheres, né? Está presente no nosso cotidiano. Existe também um controle hormonal de todo o nosso meio interno. Além dos hormônios participarem ativamente do controle do metabolismo, eles também controlam a composição dos fluidos corporais. Eles também ajudam a manter a pressão e o equilíbrio de eletrólitos. Por exemplo, temos os hormônios o antidiurético, que ele é secretado pela hipófise e regula a retenção de águas pelos rins. A aldosterona, ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, também controla o equilíbrio de sódio e potássio, consequentemente ajudando na regulação da pressão. O PTH, né, que é o paratormônio, ele é secretado pelas glândulas paratireoide, ele regula o nível de cálcio no sangue. A calcitonina é um hormônio da tireoide também, além do T3 e T4, ele age para reduzir os níveis de cálcio no sangue. Os hormônios também controlam a região da reprodução. Por exemplo, os estrógenos, né, eles estão envolvidos na regulação do sistema reprodutor, tanto no desenvolvimento dos órgãos sexuais, como as atividades, a caracterização do feminino, masculino. Os estrógenos, eles são produzidos pelos ovários, eles regulam o ciclo menstrual e também estão envolvidos na maturação dos folículos ovarianos. A progesterona, também produzida pelos ovários, ela prepara o útero para a gravidez, mantém a gestação. A testosterona já é específica, né, do sexo masculino, é produzida pelos testículos, controla todo o desenvolvimento dos órgãos reprodutores masculinos, a produção de espermatozoides, o desenvolvimento das características sexuais masculinas, o crescimento muscular e de pelos também.
E o LH e o FSH, que nós também conhecemos bastante, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, eles são produzidos lá no cérebro pela hipófise e são cruciais para a regulação do ciclo menstrual e para a reprodução de espermatozoide. E também ele aumenta durante a semana fértil, no período fértil dentro do ciclo menstrual da mulher. Ele marca o início da capacidade reprodutiva. E o controle hormonal envolvido também no crescimento. O hormônio de crescimento GH, ele é produzido pela hipófise e ele estimula, né, o crescimento dos tecidos e dos ossos. Os hormônios tiroidianos também estão presentes. Olha só como é importante a tiroide, um órgão pequenininho. O desenvolvimento do sistema nervoso e também promove o crescimento ósseo durante a infância, porque ele está relacionado ali com o metabolismo do cálcio também. A insulina, ela é essencial para o crescimento normal, porque promove o transporte de glicose e a síntese de proteínas em tecidos crescentes. E controla também os andrógenos e os estrógenos, que durante a puberdade, esses hormônios, eles promovem o fechamento das placas epifisárias, resultando no término do crescimento longitudinal. E eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês, por exemplo, quando tem um desajuste, né? Quando quebra a homeostase ali da produção do GH, se tem muito, causa o gigantismo, e aí principalmente, né, os membros das extremidades, causando macromegalia, e também a deficiência de GH causa o nanismo. Sabemos que o nanismo, geralmente, ele é um distúrbio de ordem genética, né, que é a síndrome de Turner, mas as pessoas que possuem essa síndrome possuem deficiência na liberação desse hormônio de crescimento, do GH. E os hormônios, o controle, estão também, fazem parte, né, no controle do nosso desenvolvimento. A diferenciação celular, a maturação dos órgãos e a maturação sexual. E mais uma vez nós temos aí os hormônios tiroidianos, o T3 e o T4, como eu falei anteriormente, no desenvolvimento do sistema nervoso central e o crescimento durante a infância. Os hormônios sexuais, a testosterona e o estrógeno também controlam, né, o desenvolvimento das características sexuais secundárias durante a puberdade. Temos aqui no desenvolvimento também a importância do cortisol, que ele é importante para o desenvolvimento fetal, principalmente no amadurecimento dos pulmões e na produção do surfactante. Vocês já devem ter ouvido falar de bebês que nascem prematuros e tem uma faixa ali entre 38 semanas, 37, que o pulmão ainda não amadureceu. É basicamente isso. Se por acaso a mulher entra em trabalho de parto prematuro, dizendo por experiência comigo que entrei em trabalho de parto com 33 semanas, nós recebemos uma injeção de corticoide, né, que é o cortisol, para acelerar essa maturação do pulmão, para a criança poder nascer e conseguir respirar voluntariamente. E concluindo, o controle hormonal, ele desempenha um papel essencial na regulação de várias, ou se não todas as funções vitais do organismo, como o metabolismo, a homeostase do meio interno, a reprodução, o crescimento e o desenvolvimento. A interação entre esses diferentes hormônios assegura todo o equilíbrio fisiológico e adaptação do corpo às mudanças internas e externas, e chegando ao principal objetivo, que é a homeostase. Bons estudos!